Cariologia, estudo do índice CPOD. O índice CPOD foi desenvolvido em 1937 por Klein Palmer. Ele é um índice que mede a história do ataque de cárie na dentição das pessoas analisadas. É o índice mais utilizado em todo o mundo para identificar a prevalência e a severidade da doença cárie nas populações. Ele sempre serve para orientar a formulação e avaliação de programas de saúde bucal. A grande validade desse índice é que ele pode ser comparado com índices de outras localidades, dada a sua amplitude de uso. Ele foi utilizado em vários locais do mundo, existem muitos estudos utilizando o índice CPOD. Então, ele é facilmente utilizado como um veículo de comparação entre diversas populações distintas. O índice CPOD, ele, na verdade, é uma sigla, indica os dentes cariados, perdidos ou obturados, o C para cariados, o P para perdidos e o O para obturados, o D significa dente. É claro que o termo O, na verdade, deveria ser expresso como restaurado, mas como antigamente ele foi escrito dessa forma, então até hoje se mantém a letra O, quando o certo, na verdade, a gente identifica que deveria ser identificado como restaurado e não como obturado, já que o termo obturado é referente ao fechamento de canais radiculares durante a etapa de tratamento de canal. E o restaurado indica a reparação de um dente, né, num processo de dentística restauradora, seja por amálgama, seja por resina ou por até mesmo por procedimento protético. O índice ele é específico para problema na região da coroa dentária, então esse índice CPOD ele não mede as cáries radiculares. Ele é específico então para a região coronária dos dentes. O índice CPOD ele recebe índices. Esses índices foram então estabelecidos da seguinte forma: o código 0 é sempre dado quando o dente não está erupcionado. O código 1 é utilizado quando o dente apresenta lesões de cárie. Então, quando tem um esmalte socavado, quando tem sulcos e fissuras na qual o explorador prende, né, durante a ação do explorador aprende durante o processo de avaliação. As faces proximais também, quando a gente observa que o explorador prende durante o exame clínico, ele é identificado como código 1. E em casos onde o explorador penetra entre o dente e uma restauração, porque um dente ele pode estar cariado e ter uma restauração. Então, nesse caso, ele é identificado com o código para cariado. E o código 2, ele fica mais relacionado aos dentes restaurados, né? Quando o dente está perfeitamente restaurado com um material definitivo, pode ser ouro, pode ser amálgama, pode ser resina, seja qual for o material. Ele recebe o código 3, quando o dente foi extraído, mas essa extração se deu por perda por cárie dentária. Ainda existem alguns estudos que botam o índice 4 quando a extração é indicada, porque apresenta uma lesão cariosa que atingiu a cavidade pulpar. Recebe o código 5 quando inexiste cárie ou restauração, ou seja, nós temos um dente rígido. E ainda o código X quando o dente foi extraído por outros motivos que não a cárie dentária, como por exemplo fratura, ou por motivo ortodôntico, ou por doença periodontal, ou por alguma necessidade protética. Então o índice CPOD ele parte basicamente das seguintes condições. A gente considera sempre rígido quando o dente não tem evidência de lesão de cárie no dente, e não se leva em consideração as manchas brancas no índice CPOD, elas são consideradas como dentes rígidos, mesmo as lesões de cárie incipientes por manchas brancas. Apenas se leva em consideração quando o dente é considerado cariado, quando apresenta cavitação. Então, o dente cariado ele é considerado aquele que apresenta sulco, fissura ou superfície que apresenta cavidade evidente, tecido amolecido ou descoloração do esmalte. O CPOD para a condição de obturado, restaurado, é aqueles que apresentam restaurações basicamente de resina composta ou de amálgama, né? Uma variação do índice CPOD é o índice CPOS. O S agora deixa de ser analisar o dente e assim as superfícies dentárias. Então os dentes são separados em 32 dentes, divididos em 148 superfícies. A Organização Mundial da Saúde, em 1979, ela elaborou esse índice utilizando para os molares e pré-molares 5 superfícies de análise: a superfície oclusal, a mesial, a distal, a vestibular e a lingual. E para os incisivos e caninos, é feita análise em 4 superfícies: a mesial e a distal, a vestibular e a lingual. Ainda há os índices CEOD e CEOS, todos com letras minúsculas porque representam a dentição temporária, a dentição decídua.
O índice CEOD, ele corresponde ao CPOD em relação à dentição decídua, mas inclui apenas os dentes cariados, C, com extração indicada, e obturados, ou restaurados, O. Então se exclui da análise os extraídos em virtude das dificuldades em separar aqueles que foram por causa de cárie daqueles perdidos pelo processo natural de esfoliação dentária. Então, por essa razão, em vez de ter o perdidos, P, bota-se apenas o E, que indica extração indicada. O material para levantamento de pesquisas odontológicas com índice CPOD é feito em pesquisas de campo e se utiliza basicamente a sonda exploradora, um espelho clínico e espátulas de madeira. O índice CPOD ele pode ser classificado, então existe uma tabela de classificação quanto à prevalência da doença cárie na população humana, né? Quando fica o índice CPOD entre 0 e 1,1, ela é considerada com uma prevalência de cárie muito baixa. Quando fica de 1,2 a 2,6, a prevalência de cárie é considerada baixa. O Brasil está nessa faixa porque o CPOD oficial do Brasil é 2,07. Isso indica o somatório de dentes cariados, restaurados e obturados, né? Média na nossa população. Isso aos 12 anos de idade, que é a idade índice para estudos epidemiológicos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Quando fica entre 2,7 e 4,4, a gente tem a considerada média a prevalência de cárie na população. Quando o CPOD fica entre 4,5 e 6,5, já se considera alta a prevalência de cárie na população. E 6,6 ou acima, o CPOD já é considerado como uma faixa muito alta de prevalência de cárie na população. Para a realização sempre de um levantamento epidemiológico em campo, a gente necessita primeiro de um termo de consentimento livre esclarecido por parte do indivíduo que vai ser o sujeito de pesquisa. Então tem que ser esclarecido para ele tudo que vai ser feito, como vai ser o exame, que não tem dor, que os objetivos do estudo têm que ser apresentados, né? Então tudo isso faz parte desse termo de consentimento livre esclarecido que deve ser formulado por escrito e assinado pelo sujeito de pesquisa. Deve ser feito previamente também um contato com as autoridades, caso a pesquisa seja feita em escolas, em postos de saúde, ou muitas vezes até em programas militares, em pesquisas feitas no Exército. Então sempre uma autoridade responsável deve autorizar a pesquisa. Quanto à programação, a equipe de pesquisa deve se apresentar no local, deve ser apresentada ao sujeito de pesquisa, deve ser feita a escolha de um local adequado, com possibilidade de iluminação, para que pode ser até iluminação natural, não necessariamente a iluminação por equipos odontológicos, mas ela deve sempre fornecer um roteiro ao representante local, ao representante do estabelecimento, com quais equipamentos serão utilizados, os horários e um calendário prévio para a execução dessa pesquisa. Deve ser feito também um planejamento do orçamento, quanto vai ser gasto na pesquisa. Deve ser feito um encaminhamento, uma lista com o nome e os endereços, caso a gente tenha que entrar em contato com os sujeitos de pesquisa. E ao final deve ser feito um relatório de agradecimento, dando ao local onde foi feita a pesquisa, né, ao diretor desse local de pesquisa, sempre os resultados da pesquisa, um relatório final com os resultados apresentados, e sempre colocando também agradecimentos por possibilitar a pesquisa levantamento desse índice, que seria tão importante para determinar as orientações em políticas de saúde pública para a localidade a qual esse estabelecimento está inserido. Aqui nós vemos a evolução do índice CPOD aos 12 anos do Brasil, no período entre 1980 a 2010. Então você pode ver que está ocorrendo um declínio, né? Em 1980, o CPOD médio no Brasil era de 7,3, dentes cariados, perdidos ou obturados. Em 86 passou para 6,7, em 1996 para 3,1, em 2003 para 2,8, em 2010 para 2,1. O último levantamento que a gente tem notícias é de 2012 e está em torno de 2,07. Então há uma tendência de redução do índice CPOD no Brasil, na idade índice de 12 anos de idade. Se a gente separar o extrato brasileiro aos 12 anos de idade, né, na pesquisa do SB Brasil de 2010, a gente verifica que as regiões sul e sudeste são aquelas que têm os menores CPODs e também onde tem a menor concentração de dentes cariados, enquanto nas regiões norte e nordeste elas apresentam os maiores índices de CPOD e também a maior concentração
de dentes cariados. Num panorama mundial, a gente observa que a África é o continente que tem o índice CPOD mais baixo. Lá existe uma população de 1.128.700.000 pessoas e o CPOD médio é em torno de 1. Na Ásia, em torno de 1,53 para 4 bilhões e 327 milhões e meio de habitantes. Na Europa, o CPOD em torno de 1,78 para 760 milhões de habitantes. Nas Américas, 1,97 para quase 1 bilhão de habitantes. Na Oceania, 1,27 para algo em torno de 35 milhões de habitantes. E no mundo, o CPOD médio é 1,53 para algo em torno de 7 bilhões, quase 7 bilhões e meio de habitantes. É curioso destacar que a África, apesar de ser o continente mais pobre, ele tem um CPOD mais baixo. As razões que explicam isso é porque esse continente, basicamente a população, devido à sua extrema pobreza, muitas vezes nem tem contato ainda com produtos industrializados, com alimentação industrializada, como, por exemplo, os alimentos com amido, ou sacarose, ou carboidratos fermentáveis. E isso, então, inibe a maior prevalência da cárie dentária perante a sua população, diferentemente do que ocorre em outras comunidades. Quando a gente observa o CPOD da Europa ou das Américas, que são mais elevados, a gente identifica que, apesar de ser mais elevado nesses continentes, as faixas, os estratos populacionais que concentram o CPOD mais alto são justamente aqueles com nível socioeconômico mais baixo. Num panorama mundial ainda, o CPOD aos 12 anos, a gente identifica que os países com o CPOD mais alto no mundo são o Camboja, o Equador e a Martinica, que tem um CPOD médio acima de 5. Enquanto no continente americano, os piores índices CPODs estão na Bolívia, no próprio Equador, como já citei anteriormente, no Peru, na Guatemala, na República Dominicana e na Argentina. Ainda continuando nesse panorama mundial, aos 12 anos de idade, o CPOD, a gente encontra o CPOD muito baixo, ou seja, abaixo de 1, em 41 países, sendo 18 africanos, 7 europeus, 6 caribenhos, 7 asiáticos e 3 da Oceania. Lembrando que o Brasil tem um CPOD considerado baixo, em torno de 2,07. Como conclusões epidemiológicas para essa aula do índice CPOD, a gente termina chamando a atenção que aproximadamente 20% da população passou a concentrar 60% da presença da doença. Então a gente consegue identificar um processo de polarização, onde uma pequena parcela da população concentra a maior parte da carga da doença. Então esse é um desafio que a gente tem que, dentro da odontologia, superar, porque é curioso que são justamente essas pessoas, esses 20% da população, que têm menos acesso a serviços de saúde. Então a odontologia precisa se reestruturar para dar atenção em saúde para justamente essas pessoas poderem ter essa atenção que lhe é tão necessária. A ocorrência da doença é sempre maior nas comunidades economicamente menos favorecidas, por isso que a doença se concentra justamente nesses 20%. Então as razões que são colocadas para que a doença cárie ela se torne mais presente nesses grupos de risco é devido ao menor grau de instrução dessas pessoas, a higiene pessoal e a alimentação serem inadequadas e ter um acesso mais difícil ao tratamento odontológico.